Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Em 1 Coríntios, nós estamos um mês aí que o pastor colocou a gente aí para falar sobre essas duas epístolas, né? 1 e 2 Coríntios. Nós vamos falar hoje em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 a 27. Aleluia. O tema, o cristão determinado, né? Já está no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que está na mesma versão. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem o alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, queridos? Graças a Deus, irmãos. Irmãos, Paulo chega na cidade de Coríntios, por volta do ano 50 depois de Cristo. Ali ele fazia sua segunda viagem missionária. E ele encontra ali um cenário muito difícil, porque havia muita idolatria, e o povo muito dado à prostituição, ao pecado. Então era um cenário muito difícil para Paulo. E ele encontra um casal que ajuda muito ele ali no ministério, que é Áquila e Priscila. E é interessante, irmãos, que esse casal, ele tinha a mesma profissão de Paulo. Então, eles faziam tendas. E Paulo, nos sábados, ele ia para a sinagoga, lá debater lá com os judeus, falar ali do Novo Testamento. E muitas das vezes, irmãos, Paulo, ele era criticado, ele era pego ali, irmãos, pelos judeus. Então Paulo estava sofrendo nessa situação que os judeus iam contra ele. E ele chega um momento, irmãos, onde está ali no capítulo 1, no capítulo de Atos 18, no versículo 9, que ele ali, irmãos, ele chega a falar, fala: olha, eu tenho pregado para vocês, mas vocês não querem saber. Então que fique sobre a cabeça de vocês isso. A partir de hoje eu vou pregar para os gentios. E numa noite, irmãos, em uma visão, no capítulo 18, versículo 9, olha, diz assim a palavra do Senhor. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continue pregando e não te cales. O 10: pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará te fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade, na cidade de Coríntio. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Amém? O 11 também. Glória a Deus. Então Paulo se estabelece ali na cidade de Coríntio. E é importante, irmãos, que a gente sempre entende uma coisa. Como o pastor sempre fala, né? Fala sobre missões. Quando você vai fazer as missões, fazer missão, e sabe que Deus está com você, é uma coisa.
foi que Jesus fez com Paulo. Não, Paulo, não temas, eu estou contigo. Não tenha medo não. Olha, somente não te cales. Prega aí que eu tenho muita gente aí para salvar. E assim, irmãos, ele ficou lá e pregou a palavra de Deus. E no texto que nós lemos, na cidade de Coríntios, algumas curiosidades dali, porque Corinto foi um importante centro econômico na época da Grécia Antiga. Sua localização era estratégica e permitia um desenvolvimento comercial e significativo, tanto por via terrestre como marítima, resultando em uma cultura rica e próspera na região. E curiosidades, a cidade de Corinto foi o local onde ocorriam os jogos ínstimos, uma celebração em homenagem ao deus Poseidon, realizado no Istmo de Corinto, que ligava a Grécia Central a Peloponeso. Esses jogos eram muito populares e atraíram um grande número de participantes e espectadores, o que explica o fato de Corinto ser um importante centro comercial de diversão da época, apesar de não se saber a data do início desses jogos. Ou seja, era uma Olimpíada. E Paulo, irmãos, ele estava lá, ele ouvia ali as notícias, ele ouvia ali sobre os jogos. E ele faz um paralelo muito interessante, irmãos, que é o atleta com a vida, irmãos, do cristão, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida do dia a dia. E nesse primeiro versículo que a gente leu, no capítulo 9, versículo 24, ele diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, só um recebe o prêmio? Então Paulo aqui está falando aqui de determinação. Por quê, irmãos? Porque o atleta, ele tem que ser determinado. E isso, irmãos, para nós cristãos, isso é para a vida. Isso é para todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Seja na área profissional, seja em nossa área sentimental, seja na nossa área espiritual, ou seja, é para a vida. Nós, irmãos, dependemos de Deus para tudo, e nós temos que ser dependentes dEle, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tudo que depende de nós fazer, nós temos que fazer. E Paulo via isso o quê? Nos atletas, falou: olha, eles são determinados, porém, eles correm por um prêmio. Ou seja, daquela época, aquele pessoal ali da Grécia, eles se importavam muito com as pessoas ali, aqueles atletas, e eles davam muitas satisfações para eles ali. Por quê? Para principalmente aqueles atletas que chegavam em primeiro lugar. Mas, irmãos, fazendo um paralelo, nós corremos, irmãos, para que nós possamos chegar. Eles corriam e só o primeiro ganhava o prêmio. Mas nós, como cristãos, nós precisamos chegar. Mas chegar aonde? Chegar no prêmio, irmãos, principal, que é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Estar com o Senhor e viver eternamente com Ele. Amém? Por isso, irmãos, a determinação, ela é muito importante. Por quê? Porque, já disse, importante é chegar. Você está determinado? Como você está correndo? Né? Para onde você está correndo? Qual a sua direção? Então, Paulo traz essa analogia para a gente nesta noite, para a gente entender que nós precisamos se animar, nós precisamos estar na presença de Deus e seguir em frente. Amém?
O importante, diga comigo, o importante é chegar. Só para fazer uma ilustração, irmãos, da minha vida mesmo, quando sempre eu trago alguma coisa, no tempo de colégio, eu já disse aqui que eu gostava de jogar bola. E um dia eu estou lá e o professor de educação física falou assim: ô Álvaro, vem aqui um pouquinho. E eu fui lá, falar com ele. Ele falou: eu vou te escrever. Vou te escrever. E eu pensei o quê? Que era futebol, escrever no campeonato. Falaram: eu vou te escrever para os jogos escolares, que é disputado no SESI. É mesmo? Eu falei: para mim era futebol. Eu falei: eu gostava de jogar, sempre estava jogando bola ali. Ah, tá bom. Vamos lá. Ah, então já pode vir para cá. Né? E quando eu estava vindo para cá, quando eu olhei, o pessoal já dando risada de mim. Por quê? Olha lá, dançou. Vai ter que ir lá. Por quê? Todas as vezes que eu ia fazer educação física, tinha uma galerinha, irmãos, que treinava outros esportes ali. Então eu saí ali do bem bom, do futebol ali, e eu pensei que era uma coisa, né, irmão, uma coisa simples. E aí, irmão, já tinha três amigos ali esperando, né? Para quê? Para o treinamento. Para estar ali fazendo o treinamento. Por quê? Nós íamos disputar, aí ele falou, vocês vão disputar o revezamento 4 por 100. Eu falei: é no duro. É mesmo? Falou: é, você vai lá disputar. Eu falei: tá bom, vou disputar. Só que, irmãos, não tinha mais futebol, acabou. A educação física, irmãos, era 2 vezes por semana. Eu tinha que estar lá todos os dias para treinar. Porque exige uma técnica. Por quê? Você tem que, na sua vez ali, por quê? O que mais corria era o que dava a largada e o que era o quarto lugar lá para a chegada. Então tinha uma técnica, né? Aquela técnica de você passar o bastão e o outro pegar o bastão, e aquilo ali tem que ter o quê? Treinamento. Então, ali a gente teve que estar determinado para aquilo lá. Eu, irmão, de verdade, no início eu não levei muito a sério, não. Mas depois foi vendo, falei: que é um negócio chato, né? Mas aí eu fui vendo, irmãos, a importância e da seriedade que os outros meninos estavam levando, né? E fora o sarro lá dos colegas lá, que eu estava sempre lá, não podia estar lá no futebol. Mas também, irmãos, chegou o dia. Lá vai nós ir para o SESI. E lá, irmãos, os jogos escolares são as melhores. As escolas de Santo André, irmãos. É Américo Brasiliense, era Amaral Wagner, era Esther Medina, ou seja, as escolas estaduais de Santo André. Eu não me lembro, irmão, se era só Santo André, eu tinha mais, ou era ABC, eu não me lembro, de verdade. Enfim, nós começamos, meio nervoso ali, nós começamos a competir, e eu era o terceiro a passar o bastão. Eu dava o bastão para o quarto ali, para o cara disparar e chegar lá na linha de chegada lá. Amém. E nós, irmãos, por ser ali conhecido até pelo que o professor falava, né? Não vou dizer o patinho feio, né? Mas a nossa equipe, irmãos, foi muito bem. A equipe, porque era eliminatórias. Ou seja, só o primeiro ia para a próxima eliminatória, porque tinha várias equipes. Né? Passando da segunda eliminatória ia para a final. E nós passamos a primeira, falar da segunda, vamos ver, né? Passamos a segunda, e aí fomos para a grande final. Chegou na grande final, irmãos, ali estavam os melhores mesmo. E aí não deu. Não chegamos, não ganhamos medalha. Ficamos ali, acho que em 7º lugar, porque a gente tem que reconhecer o esforço das outras equipes, que eram melhores. E eles chegaram. Tá? Só para fazer um comparativo, irmãos, eu falei isso. Por quê? Porque o importante foi chegar, e nós chegamos na final, nós chegamos. Paulo traz um comparativo, que era para o atleta, que o importante, ele disputar e brigar por uma coroa. E essa coroa era uma coroa de louro, uma coroa corruptível.
E ele falava para a gente, sim, olha, vocês têm que correr para uma coroa incorruptível. Amém? Ou seja, o que eu quis dizer com essa analogia que eu fiz? Porque muitos irmãos estão nessa corrida. Na corrida da vida. Na corrida, irmãos, para a salvação. Ou seja, vem no culto, faz ali o seu diário, trabalham. Então, a corrida da vida, irmãos, mesmo você estando nessa corrida, muitas vezes, irmãos, um tropeça, o outro escorrega, um está bem próximo da linha de chegada, cansado, às vezes desanimado. Porque é isso que acontece, irmãos. A gente, nós que estamos aqui na igreja e todos os irmãos, muitas vezes na corrida, irmãos, na corrida que a gente entende como cristão para herdar, irmãos, a salvação em Cristo Jesus, às vezes é difícil, irmão. Porque existem obstáculos. Porque não é uma reta, irmãos. Às vezes você passa por dificuldades. O que significa isso? São as dificuldades. E você pode deixar o dardo, o bastão cair. Na passada do bastão, você pode deixar cair. Amém? Então, irmãos, Paulo está falando, olha, eles treinam para ganhar o primeiro lugar. Ele está falando aqui, olha, sabeis que entre todos os que correm no estado, na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira para alcançar. Ou seja, irmãos, só chega. Só chega, ou seja, na hora que você está vendo que está ficando ali cansativo, irmãos, dá uma respirada, vai mais um pouquinho, vai indo. Como eu sempre falo aqui para o pastor Nelson, vamos embora. Por quê? Não olhar para trás. Se você olhar para trás, o cara passa e você perde a corrida. Não olhe para trás. Não olhe o que já ficou para trás. Para as coisas, irmãos, que às vezes aborrecem a gente. Olhe para frente e somente siga. Para quê? Para que você chegue. Amém? Diga comigo. Diga para o irmão que está do teu lado. Seja determinado. Você quer vitória? Seja determinado. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Só que também, irmãos, tem também o atleta. Paulo ouvia o atleta. E ele fala no capítulo 25, sobre algo muito importante, que é a disciplina. Olha só, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso. Está assim aqui? Deixa eu ver aqui. Rigoroso, está lá, ó. Submetem a um treinamento rigoroso. Porque isso é para obter uma coroa que logo se desfaz, né? No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Paulo está falando aqui, irmãos, de disciplina. Vou até virar a página aqui. E disciplina, irmãos, é algo que tem que estar na nossa vida, no nosso cotidiano. Todos os dias, nós temos que ter disciplina. O que significa disciplina? Obediência. Disciplina aos superiores, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, o bom funcionamento. Quem não tem disciplina não tem nada. Quer ter uma vida vitoriosa? Tenha disciplina. Eu estava ouvindo um documentário, vendo um documentário de um nadador, Michael Phelps. Às vezes a gente vê a vida de um atleta, irmãos, você fala assim, rapaz, esse cara é bom mesmo. Mas você não sabe o que ele passa. Você não sabe a situação, o que ele deixa
para estar ali competindo? A gente não sabe. E às vezes, o cara lá fica 5 anos, que nem esse Michael Phelps, 5 anos. O documentário é interessante, irmãos. Ele ficou 5 anos, e ele treinava todos os dias. Não tinha aniversário, não tinha folga, ele não sabia o que era isso. No documentário dele fala isso. E ele treinava 3 horas. Ele era assim, irmãos. Ele ia lá para a piscina de manhã, entrava na piscina 3 horas. À tarde, ele entrava na piscina mais 3 horas. Ou seja, Paulo está falando, olha, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, à noite, tinha a sessão lá de musculação que ele fazia também, né? E todo um aparato, irmãos, nutricionista, para ter aquele bem-estar, para quê? Para chegar lá nas Olimpíadas e fazer bonito, ganhar, né? E é tão bom, irmãos, que é tão legal quando vem as Olimpíadas, que a gente vê, principalmente quando vê o hino, né, a bandeira do Brasil subindo, ou alguém ali, porque às vezes, irmão, você vai ver a vida da pessoa, saiu lá, sabe, saiu lá do Nordeste, era trabalhador rural, e se esforça, né, para chegar numa Olimpíadas. Então a gente tem que dar um valor para isso. Então nós vamos falar aqui, irmãos, de 3 disciplinas, que eu vou citar aqui, que é muito interessante para a gente, né, para o cristão. E a primeira que a gente vai conversar aqui é a disciplina física. Porque o atleta, irmãos, ele tem que ter esse comprometimento com o físico. Então, Paulo está falando isso aqui, olha, você também, irmãos. Nós também temos que ter essa disciplina. E aí pega, irmão. Por quê? Porque a disciplina física, a gente ter uma saúde para o corpo. Né? Você fazer um exercício. Né? E é difícil, irmão. Não é fácil. Você ter a sua vida diária ali, de uma boa alimentação. Para quê? Para a saúde para o corpo. Muitas vezes, irmãos, a gente quer escorregar sempre, né? Principalmente à noite, à noite. Aquele chazinho com polar, irmão. E aí, escorrega lá para um chocolate. E aí, às vezes, isso aí, de uma certa idade, vai prejudicar. Então, você tem que ter uma disciplina alimentar. Você tem que ter uma disciplina, desde a hora que você acorda, um café bem reforçado de manhã, né? Para aguentar o tranco aí durante o dia, aí, mas não é fácil não, tem que tomar um café bom, né? Um almoço, uma alimentação regrada, se puder passa no nutricionista, faz lá uma consultinha lá, irmãos, e ele vai falar assim, olha, que nem um amigo falou para mim, né? E perguntou para o doutor lá, falou, doutor, mas o que eu posso comer? Aí o doutor falou para ele, tudo que é gostoso fica longe. Tudo que é gostoso não presta. Então ele falou, então não vou comer nada. Ele falou, olha, você pode comer bastante coisa, irmão, mas tudo que é bom, tudo que é gostoso. Então, irmãos, ele fala dessa disciplina física e também mental. Aí vem a disciplina, irmãos, profissional. E é daí, irmãos, que vem o recurso para a tua casa. Isso é muito importante, irmãos. É de suma importância você ter essa disciplina. Ah, mas qual é a disciplina? Olha, uma das coisas que a gente nota, irmãos, durante todo esse período de trabalho, né, é ser assíduo, você chegar no horário. É uma disciplina, irmãos. Você tem que saber, você tem que chegar no horário. O cristão, irmãos, ele vive rodeado de testemunhas. E a gente tem que ter essa mentalidade, irmãos, que, eu faço de qualquer jeito, eu vou... Não, irmão, você tem que fazer o melhor. Não importa onde você esteja. Se é um trabalho ali que Deus às vezes coloca você lá, você tem que fazer o melhor. Ou seja, ali no seu quadrado, você desenvolva o melhor trabalho, irmão. Se o chefe pede, você faz. Faz. E ali você vai praticando
essa disciplina, irmãos, no trabalho, porque as coisas elas vão fluindo na sua vida. Por quê? Não precisa, muitas vezes, você querer demonstrar, né, com palavras, ou às vezes você na sua, fazendo o seu trabalho que o chefe mandou você fazer, e ali ele vai ver, irmãos, que você é diferente. As pessoas vão ver que você é diferente. Muitas vezes não é no muito falar, mas às vezes ali no trabalho, pelas atitudes que você tem, pelas condições que você tem, e às vezes fazendo um pouquinho melhor, às vezes, irmãos, que você está incumbido de fazer, e ali você se destaca. Falou, opa, esse cara é diferente, hein? Aí chama lá o outro, fala, vamos dar uma graninha aí a mais para ele. Ou seja, você tem que ter essa assiduidade, você tem que ter esse comprometimento com o trabalho. Quem trabalha aí com vendas, quem trabalha no particular, irmãos, tem que ter esse comprometimento, né? Saber aonde você entra, saber entrar, irmãos, e saber sair, ser educado, estar ali, irmão, ser gentil com as pessoas, sabe? Dentro ali, eu que peguei muito ônibus aí, nossa, você vê cada uma aí, que é só a misericórdia de Deus. Então você, irmãos, você é um cristão e você tem que fazer a diferença na vida profissional também. Porque é de lá que sai o seu recurso. Porque as contas não vão parar, irmãos. Então, de lá que saem as continhas para você pagar, amém? Disciplina espiritual. Aí também, irmãos, a gente tem que entender, e já começa dentro da tua casa, né? Você ali fazer o seu devocional, você estar sempre na presença de Deus, você estar ali, sempre estar lendo a Bíblia, sempre estar buscando a presença de Deus. Isso, irmãos, você tem que ter essa disciplina, esse hábito diário de fazer isso. É claro, irmãos, não vai querer fazer culto no horário de trabalho, não é isso que eu estou falando. Mas assim, irmãos, você tem que ter essa cultura dentro de você, essa disciplina de todos os dias você levar ali para você e se fortalecer. Isso é um treinamento, às vezes pode ser rigoroso, mas lá na frente você vai ver a diferença que isso faz. Amém? Sempre manter-se, irmãos, nos cultos. Por quê? É muito importante você estar no culto, sempre estar ouvindo a palavra de Deus para você aprender. É interessante, irmãos, que não é só aqui, hein? São muitos lugares, porque eu por um tempo, eu não sei como está hoje, né? O pastor até me colocou para fazer escala, mas pela correria não deu. Mas eu lembro, irmãos, que pela correria do dia a dia, a gente entende, o obreiro entende as situações. E tinha ali obreiros que eles só vinham no dia na igreja, eles só vinham na igreja quando ele estava na escala. Né? Ou seja, era como se fosse uma empresa, está ali, a minha obrigação tem que ir. Claro, irmãos, glória a Deus por isso. Mas não é só isso, você está na escala. Sempre venha quando você pode vir. Lógico, irmãos, às vezes você trabalha, tem toda a situação da casa, mas você podendo vir, venha. Sempre vai ter uma palavra para que você aprenda. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo estava dizendo aqui sobre a disciplina. A coisa principal que ele fala sobre a disciplina, irmãos. Como eu falei no início. As coisas que eles faziam durante anos, eles tinham que renunciar muitas coisas. Renunciar à família, pelo treinamento, renunciar às diversões, às muitas coisas. Assim nós temos que ser também. Muitas coisas nessa caminhada da vida, irmãos, nós temos também que renunciar muitas coisas. O pecado, nós temos que renunciar às vezes, porque nós temos o inimigo, 3 inimigos, nós temos a carne, né?
Nós temos o mundo, nós temos o inimigo aí das nossas almas. Irmãos, então, tendo essa disciplina de estar levando sempre o aquecimento da palavra de Deus no nosso coração, né, nós vamos conseguir também renunciar. Para quê? Para lá na frente a gente receber o prêmio. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. O terceiro ponto aqui, irmãos, já estou terminando. No capítulo 9, versículo 26, diz assim, olha: portanto, não corro como quem corre sem o alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele traz duas figuras nesse versículo, a do corredor, né, e o lutador. A corrida, irmãos, ela tem a largada e tem a chegada. Mas esse trecho, mesmo que ela seja uma corridinha ali de 100 metros, né, você pode ter obstáculo. Você pode ter obstáculo, e o importante é a gente não desanimar. Você chegar no alvo. Você ter esse alvo, que é Jesus Cristo. E o lutador, irmãos, ele fala aqui que quando ele sobe no ringue lá para lutar, não é para ficar dando soco a esmo, ou seja, no ar, mas sim acertar mesmo, irmãos, o inimigo. Ele fala, olha, eu não luto como quem apenas soca o ar. É interessante que teve um lutador, e era um lutador excelente, irmãos, eu gostava dele, não sou muito chegado em luta não, mas eu gostava do Anderson Silva. Ele pegou um norte-americano, ele foi lutar com esse norte-americano. Eu não sei se vocês lembram disso, mas ele entra, irmãos, e começa a fazer graça, e começa a se esquivar ali, fazendo tipo uma graça, e a mídia inteira falava que isso aí era tranquilo para o Anderson ganhar. Mas o que aconteceu? Quando ele está fazendo as graças dele lá, o norte-americano dá um jab, uma de primeira nele, ele estatela no chão, irmãos, e cai. Ou seja, você tem que subir, irmãos, para lutar com as armas, irmãos, espirituais, não fazendo sempre graça ou coisas do tipo. Para quê? Para a gente alcance o alvo que está em Cristo Jesus. Amém? Em Filipenses 3, 12 a 14, diz assim, fala comigo assim, olha, tenho que prosseguir para o alvo. Glória a Deus. Olha lá que está escrito em Filipenses. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial que está em Cristo Jesus. Amém, querido? Dá um glória a Deus bem alto, irmãos. Você é vitorioso, irmãos, quando tem determinação. Você é vitorioso quando tem disciplina. Você é vitorioso quando tem objetivos na vida, irmãos. Tem objetivos na vida. Amém? Glória a Deus. E ele fala assim no versículo 27. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, irmãos? Naquela corrida, às vezes o cara está para cruzar a linha de chegada. Mas quando está para chegar, ele se distrai. Ou ele para tirar aquela selfie lá e o cara passa ele e perde a corrida. Irmãos, às vezes nas nossas vidas falta tão pouquinho, irmãos. A gente não sabe o dia e nem a hora. Somente fique na presença de Deus. Quando ele fala aqui, olha,
esmurro o meu próprio corpo. Ele está falando assim, olha, nós temos que ter domínio no nosso corpo. Domínio. Porque a carne, ela luta contra o espírito luta contra a carne. E é uma luta, irmãos, terrível. E ele está falando isso aqui. E nós só vamos vencer, irmãos, às vezes com jejum, tentando dominar esse corpo. Faço desse corpo um escravo. Ele está falando aqui. Para que depois de haver pregado a outros, o mesmo não tenha sido reprovado. Diga comigo assim: eu vou me esforçar para chegar e ir para o alvo e ganhar a coroa que está proposta para mim em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.